Olá, galerinha! Começar mais uma aula do professor Janderson. Iremos falar agora de produção e uso de energia. Bom, primeiro vamos falar de circuito elétrico. Circuito elétrico são correntes elétricas. Para que essas correntes elétricas aconteçam, elas vão seguir um fluxo de carga, certo? O que seria esse fluxo? É um caminho que serve para ela deslocar. Então, esse circuito é esse caminho por onde vai começar e terminar essa corrente elétrica. Então, ela precisa desse condutor para deslocar até o seu ponto final. Condutor é o que ajuda a deslocar, é o caminho, é algo que facilite o percurso dessa corrente elétrica. Interruptor é o que vai ajudar a parar. Então, o circuito ele é fechado e essa corrente ela vai circular nesse condutor, chegando nos pontos específicos. Quando o interruptor entra em ação, vira um circuito aberto, interrompendo essa circulação da corrente elétrica. O potencial elétrico. Então, existe um aparelho para medir essa corrente, esse potencial elétrico, chamado de voltímetro. É um aparelho que serve para medir esse potencial elétrico, essa corrente elétrica, tá? Então, a tensão elétrica é a quantidade que está acontecendo, a quantidade de potencial elétrico que está acontecendo nesse circuito. Tá? Existe uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial de mais ou menos será medido através do voltímetro, que é esse aparelho que é usado principalmente o responsável, o profissional que mexe com essa parte elétrica. A unidade de medida é o volt, com a letra V. Então, ele tem a capacidade de medir quantos volts está medindo esse circuito, esse potencial elétrico que o aparelho está medindo. Eles vêm com dois fios, um preto e um vermelho, geralmente é um preto e um vermelho, que conectado ao circuito elétrico dá a medida exata de quantos volts, dando uma tensão elétrica que está acontecendo naquele circuito. Esse potencial elétrico são cargas que estão circulando nesse circuito. Essa carga elétrica é chamada de elétrons. Esse elétrons está correndo durante esse condutor. Existem dois polos, um polo negativo e um positivo. O polo negativo ele tem um menor potencial e o polo positivo ele tem um maior potencial. Os dois polos eles servem para causar equilíbrio nesse circuito, causando assim potencial elétrico estável. O deslocamento desses elétrons, o deslocamento dessa carga durante esse percurso é sempre feito do menor para o maior, ou seja, do negativo para o positivo. Tá? Então, essa circulação de elétrons de carga no circuito será sempre do negativo para o positivo. Então, vai sair do negativo, passa e volta pelo positivo, fazendo esse circuito até a duração da fonte de energia, a fonte do potencial. Então, essa circulação sempre vai estar acontecendo do negativo para o positivo. Energia elétrica. Para gerar energia, a geração de energia é feita através de dois tipos, ou substâncias químicas ou através de transformação. Na substância química, ela fica armazenada, tá? Ela fica guardada. E aí, cada vez que ela é usada, ela vai tendo desgaste até que acaba completamente o armazenamento dessa substância química. A substância química pode ser encontrada tanto em pilhas como baterias. Na transformação, ela vai usar a energia cinética, ou seja, a força vai fazer com que rodas dentro de um gerador gire, ocasionando assim uma transformação de energia cinética, que é a força, em energia elétrica, tendo o resultado da carga elétrica. Então, ou substâncias químicas armazenadas, ou através de energia cinética, que é a força, onde rodas irão girar para que transforme a energia cinética em energia elétrica.
Quinta geração em grandes escalas, né, escalas maiores. Hidrelétricas, onde a queda d'água vai fazer essa função, né? Então, grandes represas ocasionam grande queda d'água e vão ocasionar esse funcionamento desse gerador através do fluxo, através da queda. A eólica, que é a velocidade dos ventos, que vão fazer mover essas hélices, que é de acordo com o que essas hélices estão girando, movimentos no gerador também. Termoelétrica, que é através do calor. O calor, vapor, é usado para mover as rodas também contrárias do gerador. Então, todas serão transformações de substâncias, ou seja, transformação de força cinética em energia elétrica. Um é a água, outro o vento e o outro o calor. Tem a solar, que é através da luz do sol, né? Os painéis, as células, elas vão captar e essa luz solar vai ser transformada em energia elétrica. Será armazenada e através de armazenamento será usado como energia elétrica. Então, a geração de energia ela está presente no nosso dia a dia, né? No nosso uso doméstico. Diversas finalidades: iluminação, refrigeração, imagem, som. Então, a gente usa hoje, a gente é muito independente da energia elétrica. Então, cada circuito doméstico é um circuito fechado. Então, a casa ela tem um circuito enorme, fechado, onde passa por dentro e vai ocasionar que todos os aparelhos, todos que precisam da energia elétrica, passem através desse circuito único doméstico, esse circuito fechado. E aí todo mês tem a conta de quanto você gastou devido ao uso dessa energia elétrica dentro do seu circuito fechado. Tá? Meu muito obrigado e até a próxima.